Todo mundo fala, alguém já deve ter falado para você que para aprender algo novo, para aprender ou aprender algo novo, você precisa fazer. Só que eu concordo em partes com esse termo. Só que vamos combinar? A resistência, ela não é o medo. O medo, você precisa da força, da ação, do fazer, do agir para você conseguir vencer o medo. Só que a resistência não. A resistência precisa de estratégias. A resistência, ela tem nome, CPF, às vezes tem valor que vem em forma de boleto para você pagar. Ela às vezes tem 2 pernas, às vezes tem 4 pernas. A resistência, ela é algo físico, nomeável. E o medo não, o medo geralmente é algo interno, né? Então a gente consegue enfrentar o medo na força, a gente cria uma força interna para enfrentar aquela situação. Já a resistência não é assim. Pela resistência ter nome, sobrenome, a gente coloca uma condicionante que só vai conseguir iniciar aquele projeto se tiver paz na cabeça, se resolver X questão. A gente só vai começar a ler quando a gente tiver tempo. A gente só vai começar a meditar quando acordar cedo. A gente só vai começar a namorar quando não sentir mais nenhuma dorzinha dos nossos traumas antigos, dos outros relacionamentos. Então eu vou me curar primeiro para depois começar a namorar. Vamos colocando situações, vamos colocando circunstâncias que todas são reais. Não vou mentir para vocês, todas as circunstâncias são reais. Elas aparecem, elas vão brotando. Aí vem as pessoas e falam: é só fazer, é só começar, é só tirar o seu projeto da gaveta. Se você ficar enrolando, você nunca vai fazer. É só fazer, é simples, faça. Só isso. Vai para academia, lê o seu livro, medita e sair para conhecer pessoas e tal. É só fazer, é só fazer. É simples assim, é só fazer. Aí você se pergunta: como que eu vou fazer aqui dentro do meu caos? Tudo à minha volta tá ruindo em urgências e emergências. Tudo, 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 tudo. O meu emocional tá abalado. Meu sistema nervoso tá em frangalhos. Meu olho tá tremendo de tanto estresse, cara. Como é que eu vou ter saúde mental para começar um projeto? Como é que eu vou ter saúde, ânimo, força para ir para academia se eu tô com 10 mil boletos na gaveta ali me chamando para pagar? Entende? Como é que eu vou sair para conhecer uma pessoa nova e sorrir, sendo que o anterior estraçalhou meu coração? Então, não é só fazer, a gente precisa de estratégias. Não é só fazer, fazer, fazer. E nossa, eu fico muito irritada quando a pessoa fala: é só fazer. Mas ela não mediu, não quer saber. As pessoas pensam que as causas que estão te impedindo não são reais. Mas é porque elas não estão lá. Quando elas querem começar algo novo, elas vão sentir o que eu tô falando. A danada da resistência. E aí eu te digo, não é só fazer. Dentro do caos, você não vai conseguir fazer nada. Nada. Você não consegue se movimentar. Você fica ali igual quando você está atolado na areia movediça. Nunca fiquei atolada na areia movediça, mas pelos filmes que eu assisto, eu tenho uma noção básica do que é. Essa é a minha sensação de quando eu estou enfrentando as resistências, sabe? Porque não adianta você resolver o seu caos. Não adianta você resolver. Não adianta você pagar os 10 boletos que provavelmente tem outros 10 chegando. Não adianta. As causas vão continuar manifestando enquanto você não agir. Ok, já sabemos que temos que agir, mas como agir dentro do caos? Como faz isso? Como que eu vou conseguir me movimentar sem me travar e ao mesmo tempo sem me auto-sabotar, no caso, né? A lista, o caos, as resistências, que tem os seus nomezinhos que a gente já conversou, elas só vão aumentando. Se você resolve uma, aparece outra. Você paga um boleto, aparece 2. E assim o universo vai mandando situações. Então, não é resolvendo a sua lista que você vai conseguir iniciar seu projeto. Porque lembra, você já colocou a condicionante no seu cérebro que só vai começar quando resolver aquela questão. Então, não é enfrentar de frente com força. A gente precisa de estratégias. E é essas estratégias que eu quero compartilhar com vocês.
Porque assim, quantas vezes você já começou a academia? Quantas vezes você já começou a meditar? Quantas vezes você começou algo e parou? E é importante para você. Quantas vezes você já começou a ler um livro e parou? Começou a ler dois, parou. Começou a ler três, parou. Você fala, agora vai! Você coloca meta, você usa força, você programa, você faz tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Mas você começa e para, começa e para. Você não vence aquele delay, aquele degrau, último degrauzinho que você precisa para sobressair a resistência. Você fica atolado, basicamente, e ainda se culpando. Você ainda se culpa, porque se você faz, se você enfrenta e não dá certo, você se frustra, se culpa e volta para o mesmo lugar. Aí você toma fôlego, passa mais um tempo, você começa de novo e tenta de novo. Quantas vezes eu fiz isso na academia? Quantas vezes já me matriculei e não parei a academia? Quantas? E você também. Ah, eu tenho certeza. E todo mundo tem essas histórias de vencer resistências. Pode ser um hábito simples, como marcar de sair com suas amigas. Quantos encontros a gente marca e sempre dá errado? São resistências que te impedindo de começar aquela rotina nova, aquela manter e nutrir aquela amizade. São coisas que, se você não dizer chega, você não consegue fazer. E por mais que as pessoas digam para fazer, que é só ir. A resistência se vence assim, mas não é. Então eu vou compartilhar agora com vocês 3 estratégias que eu faço comigo sempre que eu quero começar algo novo na minha vida, um hábito novo, uma situação nova. E assim, cara, eu respiro fundo porque é o jeito que eu consigo me regular, né? Essas 3 estratégias funcionam para tudo. Funciona para todos os hábitos que eu criei, funciona para todos os tipos de situação onde eu preciso sair da estaca zero. Acho que é isso. Acho que eu resumi bem agora. Tudo que eu preciso sair da estaca zero. Porque se é algo para continuar, se é algo que eu preciso continuar, por exemplo, continuar indo para academia, continuar fazendo algum hábito, alguma coisa assim, você não precisa mais vencer a resistência. Você já tem que ser, aí já tem que ser questão da constância, né? Que aí tem outras ferramentas para você manter a constância. Mas hoje, vamos focar aqui. Foco, Isa, foco, Isa. Ai. Mas hoje eu vou compartilhar essas 3 ferramentas com você. E a primeira delas é... A primeira, eu coloquei aqui entender. O que seria entender? Nada mais é do que refletir. Você vai tirar um momento, sentar sua bunda na cadeira e vai se perguntar: por que eu quero começar esse projeto? Por que eu quero começar esse hobby? Por que eu quero começar esse hábito? Sou eu mesmo que quero? Ou me disseram que era bom eu fazer? Ou me disseram que eu vou colher X, Y, Z de frutos dessa ação? Então, você realmente quer começar a academia ou porque você quer os músculos? Claro que todos nós queremos os músculos, mas assim, eu quero dizer que às vezes você nem gosta de musculação, às vezes você prefere natação, mas te disseram que você tem que fazer musculação. Então, é nesse sentido que vocês precisam sentar e anotar o porquê vocês querem fazer aquilo. Depois que você sentar, refletir sobre o porquê você quer fazer aquilo, você vai precisar invocar uma voz chamada terceira pessoa. Então você vai olhar para aquela situação. Olha, eu quero começar o projeto X por conta disso e disso. Então você vai olhar para aquela situação e como se você tem que separar você e a situação, você e o projeto. Por quê? Você está se sentindo culpado por começar e parar ou por não conseguir nem começar. E o projeto está te cobrando expectativas do novo. Então, dentro de você tem 2 vozes. A da expectativa, se eu começar eu vou conseguir X, Y, tal coisa, eu vou ficar forte, eu vou aprender mais, eu vou ficar mais culta, eu vou ficar mais calma se eu meditar. E tem a voz da culpa. Mas você nunca começou, você não consegue manter, você fica só procrastinando. Então, dentro de você tem essas 2 vozes. Quando você para entender e refletir todos os porquês, a terceira pessoa que está vendo aquela situação, que é você, mas você tem que se colocar em terceira pessoa, vai conseguir separar as coisas. Nesse momento da reflexão, do entender, com essa voz da terceira pessoa, ela vai dizer assim: culpa, fica quietinha aí no canto.
Expectativa, aguarda a sua vez. Porque agora a gente vai ver o que é real aqui, o que realmente é real. O que realmente a gente tá acontecendo na situação. Porque você tira suas emoções, você tira a emoção da culpa e da expectativa. Você tá ali simplesmente para ver os fatos. Eu quero fazer X e eu estou enfrentando situação Y. Exemplo, estou enfrentando a resistência Y. Então, o que eu preciso para conseguir executar para mim esse processo de refletir e analisar uma situação como uma terceira pessoa? Funciona muito na escrita, mas você também pode fazer isso gravando áudio. Mas eu recomendo que você registre, porque quando você estiver lá enfrentando o caos, estiver enfrentando a resistência, você vai precisar voltar a um lugar e rever suas estratégias, rever o que você mesmo pontuou. Porque quando você está dentro do caos, você não consegue pensar direito. Você tem que ter um plano para seguir, uma estratégia, um passo a passo mental que você mapeou quando você conseguiu assumir a sua terceira pessoa. Nesse momento de entender que você está usando a sua voz da terceira pessoa, você precisa nomear o seu projeto, entender o porquê você quer e também identificar todas as situações de caos e resistências que estão te impedindo de executar aquela atividade. No momento de entender é isso. Então você vai anotar tudo. No segundo passo, que é o que eu estou tentando falar agora, tá difícil, eu nomeei de limpar o terreno. Por quê? Porque agora você já tem a lista do que você quer fazer e o porquê você não está conseguindo fazer. Então você vai criar estratégias criativas para você conseguir fazer. Porém, não é resolvendo a sua lista de caos e resistências. Não é resolvendo aquela lista dos porquê você não está conseguindo ir para academia ou porquê que você não está conseguindo ler. Porque se você resolver aquele item, você vai criar outro. O universo vai criar outro. Então, a situação, o gatilho aqui não é resolver, é limpar. O que eu quero dizer com limpar o caminho? Depois que você anotou tudo, você vai usar criatividade. Eu tenho muita criatividade, graças a Deus. Então, eu posso compartilhar com vocês algumas das minhas criatividades aqui, infinitas. Vou te dar um exemplo do que é esse meu passo que eu chamei de limpar o caminho. Você quer começar a meditar, certo? E o único tempo que você tem para meditar é pela manhã. Então, ao acordar, você iria meditar 30 minutos. Tentar meditar 30 minutos. Ninguém começa meditando 30 minutos, tá? Spoiler aqui. Porém, naquela semana que você iria começar, na tradicional segunda-feira, quem nunca começou as coisas na segunda-feira, a sua sogra chegou, seu cachorro ficou doente, começou uma obra na sua casa, seu marido tirou férias, e aquele seu único tempo que você tinha para meditar não vai dar mais. Então você tem o que você quer, que é meditar, e você tem a causa que está te atrapalhando, certo? Se você fosse usar a força aqui nesse momento, se você fosse usar a força, você ia falar, eu vou meditar sim, vou me trancar naquele quarto e vou meditar. Só que você não vai conseguir, porque na força a gente não consegue. Você pode até conseguir no primeiro dia, mas no segundo dia você não consegue. Então você tem que usar estratégia. Todo mundo consegue passar 5 minutos a mais no banheiro. Então, o que eu lhe aconselho? Não leve seu celular pro banheiro. Vai pro banheiro meditar. Então, você vai passar 5 minutos a mais no banheiro meditando. Nesse ato de você contornar um problema e não enfrentá-lo de frente, você vai conseguir na constância. Porque todos os dias você pode tirar 5 minutos no banheiro para você meditar. Todos os dias você consegue fazer isso. E você consegue, dia após dia, dizer para o seu cérebro, eu consegui, porque já não são mais 30, são 5 minutos. E nada fora vai te atrapalhar no banheiro. Entende? Então, você tira a culpa da perfeição, de querer meditar os 30 minutos. Você quebra o seu objetivo e você também traz uma alternativa inteligente. Então, a sua sogra vai continuar na sua casa, ela não vai te empurrinhar no banheiro, né? O seu marido tá de férias, mas ele também não vai te atrapalhar. Assim espero, graças a Deus, né? Então, aquela obra, 5 minutos você tá no banheiro, cara. Geralmente o banheiro é mais fechadinho, né? Então, assim, são estratégias, não são enfrentamentos, eu chamo de estratégias, mas você pode chamar de outras coisas. Então, eu uso a minha criatividade para conseguir o que eu quero. Você consegue ver que a gente não resolveu o problema, a gente contornou. Então, é isso que eu quero dizer com limpar o caminho. E aí, o terceiro passo que eu coloquei aqui, a terceira estratégia que eu uso muito, 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 muito mesmo,
é passinhos de bebê. Por que passinhos de bebê? Porque ele é estável, ele é desequilibrado, ele vai cair muitas vezes, vai errar muitas vezes e ele sempre vai se levantar. Então ele agarra nas paredes, ele agarra onde ele puder para ele tentar se levantar. Então, e são pequenos, geralmente passinhos de bebê não são grandes. Então eu nomeei esse passo de passinhos de bebê. Eu uso essa estratégia para quase tudo na minha vida. Tudo eu tento levar com passinhos de bebê. Ele é maravilhoso, cara. Ele tira a culpa. Ele tira a culpa. Se você errar, você lembra do bebê. Oh, o bebê caiu, se levantou e continuou sem problema algum. Por que eu vou ficar aqui me culpando, me condenando? Então eu uso essa estratégia, passinhos de bebê. Porque o que nos trava é o tudo ou nada. O tudo ou nada que é o que nos ferra. Por exemplo, vou começar a ler um livro, vou ler 5 páginas por dia. Vou ler ao deitar ou ao acordar. Vamos supor assim que você coloca essa meta bem específica. Isso é tudo ou nada. O dia que você não conseguir ler as 5 páginas, você vai se culpar. Você vai se culpar. No segundo dia, o seu subconsciente vai estar lá. Você não conseguiu ontem. Quem disse que você vai conseguir hoje? E ele fica lá, rodando, rodando aquele loop. E aquela culpa no seu coração e aquele loop na sua mente. Então, o que é o passinho de bebê? Nesse cenário fictício que eu criei para você aqui. Você vai dizer para o seu cérebro que você vai ler uma página ao longo do dia. Então, você tem 24 horas para você ler essa uma página. Se você vai ler ela enquanto você grelha seu frango, o problema é seu. Se você vai ler ela enquanto você come seu frango, o problema é seu. Se você vai ler ela no banheiro, o problema é seu. Então você tira as condicionantes, você tira as dificuldades, você contorna a situação, até o seu cérebro se acostumar com aquilo. Então, um dia você vai conseguir ler 2 páginas enquanto você grelha seu frango. Outro dia pode ser que você resolveu morar no banheiro, você leu 20 páginas. E assim a vida flui. O passinho de bebê nos dá a liberdade de começar, errar e começar, errar e começar e errar. Então, basicamente, os passinhos de bebê, ele te dá a chance e a opção de você sempre tentar, cara, sem medo de errar. E quando você errar, você vai se perdoar, porque você vai lembrar do bebê. O bebê, ele cai e ele levanta. Então, o tudo ou nada que é o difícil. Já pensou se o bebê tivesse que levantar e andar pela primeira vez? E a pressão, imagina a pressão disso. Não, mas ele primeiro ele levanta, fica em pé, bambeia, engatinha, e depois ele consegue andar. Então a gente tem que levar isso para nossa vida, para tudo que a gente vai fazer, para todas as coisas que a gente vai fazer. A resistência não se enfrenta na força, a gente se enfrenta na estratégia. E para ter estratégia, aplica esses três passos. Entender, limpar o caminho e passinho de bebê. Para tudo. Eu consegui aplicar nisso para tudo na minha vida. Para começar a caminhar, para começar a correr, para ir para academia, para começar a ler, para... Cara, é muita coisa. Até beber água. Eu não bebia água. E eu me culpava de muitas coisas que eu queria fazer e não conseguia fazer. Desde que eu comecei a ter essa mentalidade de parar, me olhar tudo como uma terceira pessoa e refletir e tirar minhas emoções do jogo, porque quando o seu emocional está no meio, você não consegue ver as soluções. Você está imerso à culpa ou à expectativa. E dentro do caos, das coisas acontecendo à sua volta, sem você ter uma visão limpa, porque quando está no papel, não te assusta mais. Assusta, porque é real, né? Mas quando tá no papel, não tem aquela pressão no peito. Quando você coloca todos os pingos nos is, eu quero começar isso, tem isso me travando, eu posso fazer isso. Quando você está documentado, e se por acaso você não conseguir executar, por exemplo, se você não conseguir ler uma página do livro enquanto você frita o seu frango, enquanto você grelha o seu frango, você vai voltar para aquelas anotações e criar outras estratégias, sem culpa que aquela deu errado, entende? Porque o passinho de bebê é isso, é uma tentativa, é uma redução de tempo, é uma redução de página, um contorno, é uma criatividade que você tem que ter com a vida. Você tem que ver a vida como oportunidades e não como tudo ou nada, uma guerra, uma batalha. E a gente não está enfrentando algo interno, que é o medo, a gente está enfrentando situações adversas da vida. E isso requer estratégias. E agora, aquele momentinho que você mais esperava. Eu nomeei esse momento de pausa para publi.
Por enquanto a gente não tem patrocinador, mas um dia nós teremos. E eu sou a co-criadora da minha realidade, estou usando esse espaço para co-criar minha realidade. Então, em breve teremos patrocinadoras. Eu acredito nisso piamente. Enquanto eles não vêm, eu vou fazer uma autopubli. Então, na comunidade você encontra os serviços que eu ofereço, ou aqui embaixo também, é bem capaz de deixar na descrição. Mas não que você precise de ferramentas para se desenvolver, mas elas são muito úteis. E eu usei muito na minha trajetória. E essas 3 dicas que eu compartilhei com vocês são algo mais mental, mas as minhas ferramentas são algo mais espiritual. Porém, são igualmente utilizáveis. Era isso. E vocês não têm noção de quanta resistência eu enfrentei para gravar esse vídeo hoje. Não sei nem se prestou. Mas sabe por que eu tô rindo? Porque eu estou dando meu passinho de bebê. E eu espero que você dê o seu também. Beijos, até o próximo vídeo. Tá, tchau, vamos fazer. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Agora minha mãe vai ser só minha. Minha mãe agora é só pra mim.